ensinamento simplesmente implícito na Escritura pode ser considerado bíblico quando uma comparação de passagens correlatas o apoia. Então a última regrinha de hermenêutica que nós temos aqui, ela vai nos ensinar a respeito de algumas passagens que contêm ensinamentos implícitos. É bem verdade que quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, nós vamos perceber que muitos ensinamentos estão ali de forma implícita. O que é um ensinamento implícito? A palavra implícito tem por trás a ideia de algo meio oculto, algo não muito claro, algo meio nebuloso, algo da qual nós não temos assim uma clareza apenas em observar a tal passagem. E nós precisamos aprender a usar um método chamado método dedutivo, tá? Que vai trabalhar com deduções. Eu vou apresentar esse método a vocês daqui a pouco, mas vou também mostrar os perigos desse método. Você tem que tomar muito cuidado para você não cair em erros. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, quando nós olhamos para o pano de fundo histórico que encontramos ali, nós vamos perceber que havia vários grupos que tinham pensamentos diferentes com relação à religião. Tínhamos os essênios, os herodianos, os fariseus, os saduceus, e nós vamos descobrir ali mesmo no Novo Testamento que eles divergiam entre posicionamentos, pensamentos e coisas do gênero. Por exemplo, os saduceus e os fariseus, eles divergiam com relação à doutrina da ressurreição. Os saduceus não criam na ressurreição dos mortos e os fariseus sim, ainda que os fariseus estejam certos nesse aspecto. Bem, Jesus, numa certa ocasião, discutindo ali com os saduceus, ele apresenta um argumento a respeito da doutrina da ressurreição no Antigo Testamento. Ele usa um argumento dedutivo para chegar à conclusão de que existe sim a ressurreição, de que a ressurreição é uma doutrina bíblica. E vamos aprender qual foi o argumento que Jesus usou, o argumento dedutivo que parte de algumas premissas para chegar a uma conclusão. Vamos ver então como é que Jesus se saiu nessa discussão com os saduceus, e é assim que você tem que trabalhar alguns textos bíblicos que estão com alguma doutrina aparentemente implícita diante de nós, tá ok? Então vamos ver o que Jesus falou em Marcos 12, 26 e 27. Jesus diz o seguinte: quanto à ressurreição dos mortos, não tem de lido no livro de Moisés, no trecho referente à sarça, como Deus falou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Ora, ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Laborais em grande erros. Então Jesus está provando para aqueles que não acreditavam na doutrina da ressurreição, os saduceus, provando para eles que sim, existe sim a doutrina da ressurreição no Antigo Testamento. Eles não criam nisso. E qual é a base que Jesus usa? Jesus aponta para o episódio da qual Moisés está diante de Deus naquela sarça ardente, e Deus se apresenta: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Jesus diz: ora, Deus não é Deus de mortos, então Abraão, Isaque e Jacó estão vivos, a ressurreição sim existe. As premissas apresentadas por Jesus foram duas e uma conclusão. Então nós que trabalhamos com esse raciocínio dedutivo, nós trabalhamos com premissas, e você precisa treinar muito isso. Não é tão fácil assim, precisa treinar muito para que você não cometa alguns erros. Vamos ver quais foram as premissas utilizadas por Jesus nesse raciocínio dedutivo. Porque se nós olharmos para o episódio da sarça ardente, nós não vamos ver nada ali falando de ressurreição. Deus não chega para Moisés: olha, eu vou dar a doutrina da ressurreição dos mortos para você. Aqui eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Nós não vemos isso, porque esse é um ensinamento que está implícito, ou seja, está nebuloso, está um pouco difícil de a gente entender, um pouco obscuro, e Jesus está usando raciocínio dedutivo para esclarecer esse ensinamento obscuro. A primeira premissa que nós encontramos é: Deus é Deus de vivos. Essa é a primeira verdade, tá? O primeiro argumento: Deus é Deus de vivos, né? Jesus sabia disso, os saduceus também sabiam disso, essa era uma verdade patente já nas Sagradas Escrituras. Então, primeira coisa que nós devemos bater o martelo: Deus é Deus de vivo. A segunda premissa: Deus é Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E a conclusão é
que Abraão, Isaque e Jacó estão entre os que vivem. Portanto, existe sim a ressurreição dos mortos. Se Deus é Deus de vivo, se Abraão, Isaque e Jacó é de Deus, né? Deus é Deus de Abraão, Isaque e Jacó, a conclusão é que Abraão, Isaque e Jacó estão sim entre os que vivem. Essa doutrina da ressurreição, como nós podemos perceber, ela é implícita no Antigo Testamento, né? Jesus sabia disso, que essa doutrina não era tão clara assim, por isso ele trabalhou com esse raciocínio dedutivo. Outro exemplo que nós podemos pensar a respeito do raciocínio dedutivo, só para a gente treinar um pouquinho, supondo que alguém apresente a você o argumento de que as mulheres não devam participar da Santa Ceia, né, ou da Ceia do Senhor, que é o termo mais adequado. As mulheres não devem participar da Ceia do Senhor. E invente algum argumento, sei lá, qualquer coisa do gênero aí, invente algum argumento. Como é que você vai chegar à conclusão? Porque quando você olha para a carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 11, você não vai ver ali nenhum raciocínio ou nenhuma afirmação categórica de que, olha, as mulheres têm que participar, ou elas podem participar, ou o contrário, elas não podem participar. Quando nós olhamos na instituição da ceia, Jesus com os seus discípulos, todos eram homens, não havia mulheres ali. Então, como é que nós sabemos que a mulher pode participar da ceia do Senhor, da mesa do Senhor? Como é que nós sabemos? Nós descobrimos através de premissa, raciocínio dedutivo. Vamos lá, então, pensar nas premissas que nós extraímos do texto de 1 Coríntios, capítulo 11. A primeira premissa é: a igreja de Corinto recebeu instrução sobre a comunhão. Tá? A igreja de Corinto recebeu instrução sobre a comunhão. Segunda premissa: havia mulheres que faziam parte da igreja de Corinto. Conclusão: mulheres podem sim participar da comunhão. Esse é o que nós chamamos de raciocínio dedutivo. Mais um raciocínio dedutivo para nós treinarmos um pouquinho, para você ficar familiarizado como funciona esse raciocínio dedutivo. Se você pegar o jeito de trabalhar com isso, isso vai te ajudar muito. Primeiro raciocínio dedutivo que eu quero trabalhar é a respeito da doutrina do pecado. Vamos lá, premissa número 1, e depois eu vou apresentar o erro que pode ocorrer se você errar numa de suas premissas ou não entender alguma doutrina. Primeiro, premissa número 1. Todos os homens são pecadores. Premissa número 1, todos os homens são pecadores. Premissa número 2, João é homem. Premissa número 3, João é pecador. Então, se todos os homens são pecadores, e se João é um homem, a conclusão óbvia é que João é um pecador. Porém, se você errar em uma das premissas, você pode chegar a uma conclusão trágica. Por exemplo, premissa número 1, todos os homens são pecadores. Essa é uma informação correta, tá? Não há erro, tá certo? Todos os homens são pecadores, verdade. Premissa número 2, Jesus Cristo é homem. É uma informação incompleta, tá? Porque quando nós estudamos cristologia, nós descobrimos que Jesus possui duas naturezas, né? A natureza humana e a natureza divina, que é o que nós chamamos de a união hipostática de Cristo. Se você não conhece, vai aparecer um link aqui para você no seu canto direito, você assiste essa aula que fala das duas naturezas. Portanto, nós temos aqui uma verdade parcial. Jesus sim é homem, mas ele não é somente homem, ele também é divino. Então, uma informação incompleta. A conclusão: Jesus Cristo é pecador. Conclusão totalmente equivocada. Então, observa que se você errar em uma das premissas, meu amigo, a sua conclusão vai ser trágica. Premissa 1, todos os homens são pecadores. Correto. Premissa 2, Jesus Cristo é homem. Parcialmente correto, porque está incompleta essa informação. Se está incompleta, a conclusão é: Jesus Cristo é pecador. Você jamais teria coragem de dizer que Jesus Cristo é um pecador. Então, muito cuidado ao usar esse método de raciocínio dedutivo. É muito útil, é muito bom. Jesus usou, o apóstolo Paulo usou, nós devemos usar, é muito bom, eu uso sempre, mas tem que tomar cuidado. Você tem que se assegurar de que todas as suas premissas, se você usar 3, 4 premissas, não tem importância, mas você tem que ter certeza de que todas elas estão corretas, para ver se a sua conclusão está certa ou não. As testemunhas de Jeová, elas usam esse raciocínio dedutivo e elas chegam à conclusão que Jesus é o arcanjo Miguel.
Porque eles chegam à afirmação de que o anjo do Senhor apresentado no Antigo Testamento é Jesus Cristo através das suas premissas, e a conclusão que eles chegam é que Jesus é o arcanjo Miguel. Então percebe, se você tiver uma das premissas equivocada, a sua conclusão vai por água abaixo. Muito cuidado. Como é que você faz para ter certeza se você chegou à resposta correta? Você, por exemplo, nesse caso, se a sua conclusão é Jesus é pecador, bom, você vai olhar para as Sagradas Escrituras, a doutrina a respeito de Cristo, e você vai investigar o que foi que aconteceu. Você vai descobrir através de textos bíblicos, ou seja, você vai buscar textos que falam a respeito de Jesus Cristo aqui na terra, você vai descobrir que ele foi em tudo tentado, porém sem pecado. Então a sua conclusão está errada, então você certamente errou em algumas das suas premissas. Então sempre pegue a sua conclusão, submeta ela ao cristianismo histórico, submeta ela à teologia, submeta ela aos versículos ou passagens correlatas, e você vai descobrir se você está certo ou não. Sempre começando pelas passagens correlatas. Passagens correlatas geralmente nos ajudam a entender se a conclusão está correta ou se está equivocada. Caso esteja equivocado, comece checando as suas premissas. Uma das suas premissas certamente estará errado. Esta é a última regra, a regra 24, que nos fala a respeito de ensinamentos que estão implícitos nas Sagradas Escrituras, como tratá-los, como interpretá-los, ok? Essa não é o último vídeo sobre a série de hermenêutica. Eu certamente vou gravar mais coisas. Eu estou ainda pensando em interpretação de evangelhos, interpretação de cartas paulinas. Estou ainda trabalhando, não estou tendo muito tempo para gravar. Até peço desculpa pela demora em publicar esse vídeo aqui. Quase 2 anos que eu comecei a gravar. Não tenho tempo, minha vida no Japão é uma correria. Eu mal tenho tempo para mim mesmo. Vocês podem ver que eu emagreci muito dos vídeos anteriores, né? Eu estou muito exausto, trabalhando muito, pai de uma criança de 3 anos e mulher grávida, então tudo isso faz com que meu tempo tenha diminuído ainda mais.